O altar, quando ele tem propósito, ele gera providência, ele gera bênção, ele gera cura, ele gera a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é com muita honra que nessa noite eu piso nesse altar. Que Deus venha abençoar você que chegou nessa noite para glorificar e exaltar, bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Ele é santo, Ele é tremendo, Ele é poderoso e Ele está aqui nessa noite. E Ele escolheu escolheu você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar a vida do missionário Sidilan, que lançou o convite em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre gosto de ser fiel ao tema, amém? Porque eu creio que a igreja do Senhor já orou, já pediu para Deus um tema e Deus Ele deu. Deus Ele revelou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele sabe o que falar com a sua igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pastor Holmes, quantos irmãos procuram na sua Bíblia. E louvar a Deus por todos os obreiros, servos e servas de Deus que me acompanham lá do Ministério de Libertação, onde pastoreamos Casa do Oleiro, amém? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Que Deus abençoe os músicos, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, amém? Diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver-te os ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso a seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresciam carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de sobremodo numeroso. Amém? Aplauda o Senhor nosso Deus nessa noite. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Essas palmas foram para a pastora Luana, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se for para o nosso Deus, tem que ser mais forte. Sabe que hoje Deus, Ele escolheu nós para falar conosco. Nós somos os privilegiados. Nós somos os privilegiados nessa noite. É sobre a minha casa que Ele quer restaurar. É sobre a sua casa que Ele quer realizar. É sobre a sua vida que Ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, restaurar. É este o tema da nossa vigília: restauração da casa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava meditando no tema aqui, em Ezequiel capítulo 37, louvado seja o nome do Senhor, vieram várias perguntas na minha mente. Primeira coisa que veio foi: será que nós estamos no vale? Será que nós estamos passando no vale? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que saímos do vale? Glória a Jesus. E eu entendi que nenhum de nós, nós não estamos escape.
Não estamos livres de passar pelo vale. Só que eu estive meditando, aleluia, na palavra do Senhor, e eu pude entender, eu pude compreender que vale é um lugar de dor. Vale é um lugar de sofrimento. Vale é um lugar de batalha e de peleja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só que a palavra do Senhor, no versículo 1, no versículo 2, vai me trazer uma revelação muito forte. Primeiro, o profeta, aleluia, ele é conduzido pelo Espírito do Senhor, a Bíblia diz. Só que no momento que ele é conduzido para um vale, a palavra do Senhor diz que no meio do vale o Senhor deixa ele. O Senhor deixa o profeta no meio do vale. Glória a Jesus. E eu pude entender que tem um determinado momento, quando nós passamos no vale, que Deus ele nos deixa só. Pera, pastora Luana, como é que a senhora pode dizer que Deus deixou o profeta só no vale? Calma. Por um momento, a palavra de Deus me revela que o Senhor deixou o profeta no meio do vale só. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive a própria palavra do Senhor em Isaías capítulo 54. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 7, a Bíblia revela: por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus que deixou o profeta no meio do vale só, também é o mesmo Deus que ele torna a colher. Sabe o que eu entendo com isso? Não importa o vale que você está passando. O que importa é quem te colocou no vale. Eu vou falar nessa noite. Tem muita gente que está entrando no vale sozinho. Tem muita gente que está entrando no vale por conta da sua própria carne, por conta da sua própria vontade. Tem muita gente que está entrando no vale porque está sendo conduzido, influenciado por outros. Sabe por que o Senhor... aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele permite que Ezequiel, ele comece a passear, na minha Bíblia diz passear, mas em outras traduções diz caminhar ao redor do vale. Presta atenção comigo que o Senhor, ele não deixou Ezequiel ele caminhar no meio do vale, mas o Senhor permitiu que ele passeasse ao redor do vale. Sabe o que eu entendo com isso? Há uma grande diferença de caminhar no meio do vale e passear ao redor do vale. Sabe por que o Senhor não deixou que Ezequiel ele passasse no meio do vale, passeasse no meio do vale? Para ele não se contaminar como aqueles ossos secos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que está andando no meio da multidão e está se contaminando, pastor. Tem muita gente que está andando no meio do vale e está perdendo a graça, perdendo a santidade, perdendo a adoração, perdendo a reverência, perdendo a obediência. E se tem uma coisa que o Senhor ele vela, é a obediência. E foi exatamente a obediência de Ezequiel que atrai o Senhor, aleluia, no controle daquele vale, aleluia. A palavra do Senhor diz que Ezequiel, ele faz ali, quando ele está passeando ao redor do vale, ele faz uma análise daquele vale. Quando você chega numa igreja, o que é que você faz? Uma análise da igreja. Como é que está a vida espiritual? Como é que está o propósito dos irmãos na vigília? Será que os irmãos estão preparados para receber o que Deus ele vai realizar? E Ezequiel, ele começa ali a inspecionar aquele vale dentro do seu próprio conhecimento. A Bíblia diz que nesse momento que ele passeia ao redor do vale, ele está só. Deus deixou Ezequiel só. Ele começa a olhar com seus olhos e ele vai ver. A palavra do Senhor diz: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Agora não se trata mais de ossos secos, mas de ossos sequíssimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive meditando. Por que Ezequiel ele disse que os ossos estavam sequíssimos? Ele quis dizer que aqueles ossos eles estavam tão comprometidos que eles estavam já se esfarelando. Você já viu um osso como ele começa a se deteriorar? Ele começa a se esfarelar.
Ou seja, está ficando moído, pastor Arlete. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele dá a qualidade daquele osso para o Senhor. Aleluia, ele vai dizer, são muito numerosos, estão sequíssimos. E ponto. Na minha Bíblia está um ponto, amém? E eu entendo que quando nós estamos diante de um vale, nós olhamos, nós passeamos ao redor do vale e muitas das vezes o que nós encontramos? A angústia, a tristeza, a dor. Aleluia. Nós encontramos a adversidade, a luta, a batalha, a peleja. Glória a Deus. E a gente coloca um ponto final. Acabou para mim, daqui não tem mais jeito. É melhor parar de glorificar. É melhor parar de ir para vigília. Esse negócio de propósito não está dando certo. É melhor parar de fazer campanha. É melhor parar de orar. Essa foi a visão que Ezequiel ele teve daquele vale. Ele diz que eles são numerosos, que eles estão sequíssimos e coloca um ponto. Só que aquele que conduziu Ezequiel para o vale, ele vai se revelar novamente. Você não está sozinho nesse vale. Aleluia. Você não está sozinho nesse vale. A palavra do Senhor diz no versículo 3: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Aleluia. E respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Aleluia. Pera, pastora Luana, Ezequiel já não tinha colocado um ponto final na história desse vale de ossos sequíssimos, que eram numerosos? Tinha colocado um ponto. Mas quando o próprio Senhor ele se revela na pergunta, Ezequiel vai entender. Aleluia, você já viu uma pessoa quando ela está diante de um diagnóstico médico? Você já viu uma pessoa quando ela está enfrentando uma causa judicial, que o advogado diz para ela, olha, essa causa está perdida, ponto. Quando o médico diz para ela, olha, não tem mais jeito, ponto. Olha, 3 meses de vida e ponto. Aleluia. Só que agora Ezequiel não está diante do médico. Agora Ezequiel não está diante do advogado, do juiz, do governador. Ele está diante do Deus Todo-Poderoso. Aquele que, ele diz, a mão do Senhor veio sobre mim, me levou, me conduziu, me pôs, me colocou sobre. E se o Senhor te colocou sobre esse vale, certamente Ele não vai colocar um ponto final na tua história, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ele responde, tu sabes, Senhor. E o Senhor diz, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos secos. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu peguei algo tão forte aqui nesse versículo, porque eu entendi que até aqueles ossos que estavam muito numerosos e que eram sequíssimos, eles conseguiram ouvir a voz do Senhor nosso Deus. E por que muitas das vezes nós, aleluia, não conseguimos ouvir ou identificar ou receber a voz do nosso Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se até aqueles ossos secos, eles tiveram a capacidade de ouvir a voz do Senhor, no momento que eles escutam a voz do Senhor, a sua história começa a mudar. A sua história começa a fazer a diferença, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor fala de poder, a mão do Senhor fala de proteção, a mão do Senhor fala de direção, aleluia. Deus nunca, Ele vai permitir que você entre nos vales dessa vida antes que Ele te cubra com a sua mão potente e poderosa. Diga glória a Deus nessa noite. Qual é a garantia, aleluia, de entrar no vale com o Senhor? Qual é a garantia de entrar no vale sem o Senhor? Eu vou falar para você a parte de entrar no vale sem o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chega ao entendimento, a compreensão. Glória a Deus. Que não há garantia. Não há nenhum sequer sucesso no vale. Aleluia! Inclusive nos vales dessa vida,
se você não se está debaixo das mãos do Senhor, se você não se está debaixo do poder de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da proteção do Senhor, então você, aleluia, certamente vai perecer, certamente você vai ficar sequíssimo, sem esperança. Mas eu vim aqui nessa madrugada para te dizer, eu vim aqui nessa madrugada para dizer para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você vai vencer nesse vale, que você vai obter êxito, que você vai triunfar neste vale, que você vai obter o sucesso nesse vale. Pera, você vai triunfar nesse vale, você vai ter sucesso nesse vale, não porque você é bonzinho, não porque você é merecedor, jamais, mas porque a mão de Deus estará sobre a sua vida, porque a mão do Senhor estará sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus negócios, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Só quem crê nessa noite que a mão de Deus está sobre a sua vida, dá um glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. O profeta, ele diz, vem sobre mim a mão do Senhor. A proteção do Senhor veio sobre mim, pastor. A direção do Senhor me levou. Ele me levou. Foi Ele que levou Ezequiel ao vale. Foi Ele que direcionou, que conduziu Ezequiel para o vale. Porque quem leva o crente para o vale não é um fofoqueiro. Quem leva o crente para o vale não é o linguarudo, não é o caluniador, o perseguidor, o macumbeiro, o feiticeiro. Pelo contrário, esse tipo de gente, irmãos, não tem o poder para te lançar em nenhum vale. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só tem um que ele pode, só tem um que tem o poder para te colocar no vale. Esse alguém é Deus. Ele é Deus. É Deus quem leva o crente para o vale. É Deus quem coloca o crente no vale. É Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica tranquilo, irmãos. Porque se o Senhor, ele te colocou no vale, ele sabe como cuidar de você. Ele sabe como cuidar dos teus sonhos. Ele sabe como cuidar dos teus projetos. Ele sabe como realizar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, Ele me levou pelo seu Espírito. E Ele me deixou. Aleluia. Sobre aquele vale. Agora o profeta, eu identifico que ele está se sentindo sozinho no vale. Agora o profeta, aleluia, ele está se sentindo sozinho no vale. Ele está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pensando que ele está abandonado, que ele está sozinho, que ele está, louvado seja o nome do Senhor, largado, deixado para trás. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E quem é que nunca se sentiu sozinho no vale, irmãos? Quem é que nunca se sentiu sozinho no vale? Quem é que nunca se sentiu deixado? Quem é que nunca se sentiu abandonado no vale? Pelo próprio Deus, nos vales dessa vida, sim ou não? Porque quando nós estamos no vale, a angústia ela bate, a solidão ela chega. Quando nós estamos no vale, não tem ninguém para te apoiar. Não tem ninguém para dizer, eu vou te ajudar, pastor. Eu vou estar contigo, eu vou somar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Ezequiel, ele estava se sentindo sozinho no meio de um vale cheio de ossos. Mas tem muita gente que pensa que Deus, ele não deixou Ezequiel por esse momento no vale. Santo é o nome do Senhor. Eu perguntei para o Senhor. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor.
Por que existem muitas pessoas que elas se sentem sozinhas, que elas se sentem rejeitadas, abandonadas, que elas colocam inclusive isso como desculpa para adorar o Senhor, como desculpa para vir para a vigília buscar o Senhor nessa madrugada, como desculpa para não participar do culto de ensinamento, da consagração, aleluia, que elas inclusive elas colocam isso como uma desculpa para não congregar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Eu perguntei para o Senhor, qual é o momento que o Senhor ele nos deixa sozinho no vale? Qual é o momento que o Senhor ele deixa o profeta sozinho no vale? E o Senhor ele me respondeu, pastor. O Senhor me respondeu, pastor Arlete. Ele disse: quando o crente, quando o profeta, ele começa a pensar que quem prega é ele, quando ele começa a pensar que quem profetiza é ele, quando ele começa a pensar que quem cura, que quem batiza, que quem administra, que quem... Nessa condição o Senhor te deixa sozinho no vale. E agora é o momento do Senhor ele pegar o microfone e ele olhar para esse crente e dizer: agora eu quero ver você pregar, agora eu quero ver você profetizar, agora eu quero ver você operar cura, agora eu quero ver quero ver operar o milagre, quero ver a providência de cantore, santo é o nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, todas as vezes que você se achar que é você que faz, que é você que manda, que é você que está no controle, nesse momento o Senhor ele te deixará sozinho desse vale. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Só que tem uma diferente na vida do profeta, porque profeta que é profeta, ele não profetiza se o Senhor não ordenar. Profeta que é profeta, ele não entra no vale quando o Senhor não ordena, ele não pisa no vale se o Senhor não mandar. E Ezequiel, eu sinto a presença dele nessa noite. Eu sinto que a restauração está chegando sobre a tua vida e é completa. Eu sinto a mão do Todo-Poderoso te envolvendo, te sarando, te curando, te restabelecendo, te recompondo nessa noite. Glorificado e exaltado é o nome dele, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. No versículo 7, a palavra do Senhor diz que o profeta Ezequiel, ele responde, ele vai profetizar, mas ele vai profetizar debaixo da ordem de Deus. Então profetizei, segundo me fora ordenado, vírgula, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batiam, osso contra osso, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Ele sabe como reconstruir esse projeto, ele sabe como reconstruir as tuas finanças, ele sabe como reconstruir o teu casamento, ele sabe como restaurar. Ele é especialista. Tem uma coisa que você precisa saber nessa noite. A palavra do Senhor diz que Ezequiel ele começa dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Só que tem muita gente que deixa de ouvir a palavra do Senhor. Como eu falei, profeta que é profeta, profetiza debaixo da ordenança de Deus. Para confirmar o que eu estou dizendo, na oportunidade, aleluia, do pastor, aleluia, o pastor vai dizer o que na oportunidade?
verdade. Ele disse: o Senhor até permite que o profeta entregue da carne. O Senhor até permite, aleluia, que aquele profeta entregue da sua própria emoção. Por quê, pastora Luana? Porque tem muita gente que quer receber, aleluia, a palavra do homem, mas deixa de ouvir a palavra do nosso Deus. Mas deixa eu te revelar nessa noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sempre que o homem, ele profetizar na tua vida, fora da ordenância do Senhor, fora da mão potente e poderosa do Senhor, não vai acontecer nada na tua vida. Sabe por que aconteceu? Que quando Ezequiel profetizou, começou-se a ouvir um barulho de osso. Cada osso batia no seu osso, cada osso procurou o seu lugar. Porque eu entendo que debaixo da ordenância de Deus há um movimento diferente que acontece na minha e na tua vida. Quando nós estamos debaixo da ordenança de Deus, alguma coisa vai acontecer de diferente. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Outra hora, pastor, eu estava limpando a igreja com algumas obreiras lá na igreja, casa do oleiro. Eu estava ajudando as mulheres de Deus, limpando a igreja. O missionário Antônio estava presente. E o Senhor começou a me dar uma pregação que era para o culto de ensinamento. E o Senhor falou para mim: aleluia, até para limpar a igreja tem que ter unção. Até para limpar a igreja, pastor, tem que ter unção. E eu fiquei perguntando para o Senhor: Senhor, como pode? Até para limpar a igreja, para lavar o banheiro da igreja, tem que ter unção. Você sabia que até para você adorar, até para você glorificar o nome dele, tem que ter unção. E o Senhor estava me falando: tem muito pregador, tem muito levita, tem muito obreiro, tem muito missionário que quer receber unção, mas não limpa nem a casa do Senhor, não dá reverência na casa. Ai, para comprovar na Bíblia, Deus, ele me levou a lei e ele disse: tu te lembra de Davi? Eu disse: glória a Deus. Te lembra de Davi, pastora Luana? Davi estava cuidando das ovelhas, ele estava no pasto. Quando vinha um urso, ele lançava fora aquele urso. Quando vinha um leão, ele protegia aquela ovelha. Davi estava executando um trabalho, Davi estava executando uma missão. Deixa eu te falar nessa noite: Deus não tem compromisso, aleluia, com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com crente preguiçoso. Deus não tem compromisso com crente irresponsável. E o Senhor falou: sabe por que tem muita gente que prega sem unção? Porque não passa nem sequer, aleluia, não passa nem sequer na calçada da igreja para limpar, para executar uma missão, um trabalho, uma atividade. Ai,